Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Sou. Sou, que no inglês significa alma e em português é a conjugação do verbo ser. Sou de alma e sou de ser. Um programa que busca enxergar a nossa vida, as questões que nos atravessam de uma forma transcendente, considerando o ser humano em suas dimensões biopsicossocial e espiritual. Eu sou Lívia Bailão, vou fazer a minha autodescrição. Sou uma mulher de pele branca, cabelos lisos na altura dos ombros, ruivos, olhos azuis e hoje eu estou vestindo uma blusa amarela com uma calça cinza. O nosso tema de hoje é um tema super interessante. É a medicina chinesa com a medicina ocidental, encontros e desencontros. E quem está aqui conosco para falar desse tema é o Ismael Pinheiro, ele é especialista em medicina chinesa. Ismael, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, agradeço o convite. Vamos falar um pouco sobre esse tema, né? Estou aqui à disposição. Meu nome é Ismael Pinheiro. Eu sou do sexo masculino, tenho 1,70, peso 78 quilos, estou vestido de bege, todo de bege. Isso aí, Ismael, muito obrigada pela sua autodescrição também. Bom, deixa eu explicar aqui para quem acompanha o nosso programa de onde veio a ideia de nós tratarmos esse tema, Ismael. Eu vou pegar aqui, esse é um dos livros que você tem escritos, né? Eu vou colocar aqui para as pessoas poderem ver, chama O Interstício Celular. Deixa eu olhar aqui. Onde a medicina chinesa e a medicina ocidental se encontram. Quer dizer, Ismael, só pelo título do livro a gente tem muita coisa, eu tenho muita curiosidade, muita coisa para perguntar, né? Então vamos lá, para a gente começar do começo. Vamos deixar o interstício celular para depois. Mas diz para mim aqui, tem muita diferença entre a medicina chinesa e a medicina ocidental? Tem. Para começar, dos tempos, né? A medicina chinesa foi desenvolvida, tem registros de mais de 5.000 anos. Então, ela foi desenvolvida dentro de um paradigma diferente, muito característico da época dela, né? E a medicina ocidental, se a gente for pegar no tempo cronológico, ela é muito recente. Ela tem 100 anos para cá, né? Mas a gente vê que hoje em dia está ocorrendo uma convergência de todas essas informações que foram tratadas no passado e que hoje a gente está vendo que tem muita relação com processos de saúde, de longevidade e de manutenção da saúde. Até bem pouco tempo atrás se colocava como medicinas alternativas, né? A medicina chinesa, a medicina ayurvédica, a indiana, né? Isso. Hoje em dia a gente fala muito em complementar, né? Porque na realidade uma condição complementa a outra. Essa palavra alternativa ela não condiz muito com a realidade, né? Se a gente for parar para pegar o conceito de alternativa, seria uma condição que não é praticada pela maioria, que não seria um consenso, né? Os dados da própria Organização Mundial da Saúde dizem que a medicina chinesa é praticada por mais da metade da população mundial. Até porque está todo mundo lá, né? Isso, de cada 5 pessoas, uma é chinesa. Fora os outros países, Vietnã, Japão, Índia, Indonésia, que também tem essa prática muito arraigada na sua condição de saúde básica, né? E se a gente for utilizar esses conceitos, a gente vai ver que a medicina ocidental, por ser a minoria, seria uma medicina alternativa, né? É o oposto, né, Ismael? Seria o oposto disso, né? Mas hoje em dia a gente fala muito em complemento, né? Existem vantagens e desvantagens, existem aspectos positivos e negativos em ambas as medicinas. Então essa questão de complementar, ela condiz melhor com a realidade dessas informações, desse contexto. Você poderia citar para nós aqui os pilares da medicina chinesa? Porque a gente está acostumado com a medicina ocidental, que é o que a gente faz todos os dias. Temos um problema, a gente vai a um pronto-socorro, a gente vai a um médico. O médico é ocidental, por óbvio, estudou numa faculdade onde ele já aprendeu, então isso nos é mais familiar. A gente toma os remédios que precisa tomar, e tem efeitos colaterais, e a gente vai tratando hora um, hora outro, tomamos as vacinas. Então, assim, aqui é esse arroz com feijão, né, que a gente está acostumado.
O que a medicina chinesa traz em termos de visão, de saúde, de processos de adoecimento? A medicina chinesa, ela é a medicina oficial da China. Então, a pessoa faz uma faculdade de 6 anos, ela especializa em algum dos braços da medicina chinesa. E o conceito mais importante é prevenção, né? A prevenção, ela é o carro-chefe de todo esse embasamento teórico. Então, eu me lembro que quando eu fui para a China, que eu cheguei lá, as primeiras semanas, apareciam pessoas e eu perguntava, a mente ocidental, né? Perguntava, qual é o seu problema? O que eu posso te ajudar? Eu falava, nada, não tem problema nenhum. E eu pensava comigo, o que você está fazendo aqui, né? Você está no hospital para ser tratado. E ela falava exatamente isso, ó, eu estou aqui exatamente para continuar dessa forma. Olha. Eu quero permanecer saudável. Aí que a minha ficha foi cair. Eu falei, olha, isso é um conceito que é arraigado, não só por parte dos médicos, mas também da população de uma forma geral. Então, a gente observa que é muito mais fácil a gente não deixar a pessoa adoecer do que tratar uma doença. Tratar uma doença é mais oneroso, envolve mais cuidado, mais trabalho, né? A medicina chinesa, então ela pauta muito em não deixar a pessoa ficar doente. Utiliza algumas técnicas diferentes aqui do Ocidente. Apesar daqueles conceitos básicos de alimentação, de atividade física, já serem ditos há milhares de anos pela medicina chinesa. Agora, é uma medicina muito natural, então se utiliza... a medicina chinesa tem 3 grandes braços, né? O primeiro braço, que é mais conhecido aqui no Ocidente, que é a acupuntura, são as agulhas, que a gente realiza estímulos em pontos pelo corpo. A gente tem a farmacologia chinesa, que seria algo como a fitoterapia. A gente não chama fitoterapia porque não é tudo que tem origem vegetal. Certo. Existem alguns compostos de origem mineral, alguns fungos, alguns compostos de origem animal, mas praticamente 98% são bases de plantas, né? Então lá não tem remédios como tem aqui na medicina? Não tem remédios como tem aqui. Existe a medicina ocidental lá, mas ela não é tão difundida quanto a medicina chinesa, né? Então é difícil a gente achar uma farmácia, por exemplo, na China de medicina ocidental. Entendo. Agora, a farmácia de medicina chinesa, que são as ervas, a gente acha praticamente em tudo que é lugar. O outro braço é o tuiná, que é como se fosse uma massagem, né? Sim. São manobras. Eles não gostam que chame massagem, porque a pessoa passa 6 anos na faculdade para estar habilitada a fazer isso. Mas é muito parecido com uma massagem, só que tem o cunho de tratamento de patologias ou prevenção de doenças, né? Entendi. Então, esses são os 3 grandes braços. A teoria toda é a mesma. Então, a gente utiliza técnicas diferentes, mas a teoria base é comum a essas 3 condições. Um outro aspecto importante da medicina chinesa é que ela é livre praticamente de efeitos colaterais, diferente da nossa medicina ocidental. Sim. Então, quase a gente não tem efeitos mais graves associados à medicina tradicional chinesa, porque existe um cuidado por trás, e esse cuidado está muito relacionado ao tempo que foi feita essa medicina, e foi mais como processo de erro e acerto, né? Sim. Foi vendo que dava certo, foi vendo que não dava certo, e a gente tem aí, cronologicamente, mais de 5.000 anos, né? Para a gente É muito ter tempo, isso. É muito né? tempo, para ter né? já os caminhos já estabelecidos, né, Ismael? Isso. Muito interessante você falar desses eixos, né? Da acupuntura, da farmacologia fitoterápica, se é assim que eu posso dizer, Pode. enfim, e dessas manobras com o corpo, né? Realmente a gente vai vendo
que é um outro jeito, né, de tratar alguma situação na saúde. Mas voltando aqui para o seu livro, o que vem a ser o interstício celular? E não só isso, né? Porque você coloca que ele é onde o Ocidente conversa com o Oriente, né? Então vamos começar primeiro aqui. O que vem a ser esse interstício celular que você traz aqui no seu trabalho? Bom, vamos lá. A visão para os leigos, né? Porque leigos, aqui nós somos. Tá bom. A visão da fisiologia da medicina chinesa é diferente da visão da fisiologia ocidental. Eles consideram que existem sistemas que coordenam os sistemas conhecidos aqui no Ocidente. Por exemplo, a gente tem conhecidos aqui no Ocidente o sistema digestório, sistema nervoso, sistema respiratório, sistema excretor. Na China se estudam esses sistemas, mas existe uma pasta, né? uma cadeira dentro da universidade, dentro do meio acadêmico, que estuda um sistema que eles chamam de sistema energético. A denominação que se dá é Jinluo. Se a gente for traduzir ao pé da letra, significa sistema mãe ou sistema malha. Sim. É o sistema, na realidade, que serve de pano de fundo para o funcionamento de todos os sistemas que a gente conhece. Então, quando a gente começa a estudar a medicina chinesa, a gente se depara com esse sistema fisiológico, energético, né? É onde estão os pontos de acupuntura. São linhas que percorrem o corpo. Os meridianos. Esse nome meridiano, ele veio ocidentalizado por causa de um diplomata francês que morou na China. Então, ele via os mapas da medicina chinesa com os pontos, que são linhas, né, ao longo do corpo, e ele fez uma analogia com os meridianos da Terra. Sim. Então, ele deu esse nome. Mas o nome correto é o Jinluo, não é uma tradução muito casada com a realidade, né? Então, a gente ficou com essa informação aqui no Ocidente. E eu me lembro que eu chegava lá, eu via essas descrições em aulas de anatomia, de fisiologia. Aí eu perguntava para os professores, falava: olha, professor, o senhor me desculpa, eu já dissequei cadáveres, eu nunca vi essas linhas dentro de ninguém, né, que vocês estão me descrevendo. Aqui a gente tem a ideia de que seria um esboço do sistema nervoso central, né, nervos, mas não coincidem 100% com isso. E até então a gente ficava como um sistema subjetivo, né, que ele não tinha uma condição substancial, que ele não era material, energético. E um dia eu perguntei para um professor, ele falou: olha, você tá com um olhar mecanicista ocidental, você não pode olhar a estrutura, você tem que olhar entre as estruturas. A ficha caiu aí, né? Que riqueza. O sistema energético, na realidade, ele é o espaço entre as células. É o que a gente conhece aqui no Ocidente como intertício celular. Então, o intertício celular está para a célula, assim como a água está para um peixe. As nossas células estão mergulhadas nesse sistema. Quando, por exemplo, o sistema circulatório vai levar oxigênio para determinada célula, nutrientes para determinada célula, ele não joga direto em cada célula individualmente. Ele libera nesse espaço e desse espaço é que passa para a célula. Assim como as excretas, os metabólitos celulares, são jogados nessa região. Então, esse espaço é extremamente relevante para a saúde da célula, né? Esse é o foco, esse é a mira de toda a medicina tradicional chinesa. A diferença é que a gente, aqui no Ocidente, a gente mira na célula, né? A célula é a coisa mais importante. Metabolismo celular, gerar nutrientes para essa unidade. O chinês não. O meio que envolve a célula é a condição mais importante. E então, esse meio é o intertício? É o intertício. Então, é cuidar do peixe ou cuidar da água do peixe. Se a gente cuidar da água do peixe, o peixe vai ficar saudável. Se eu cuidar do peixe e não me preocupar com a água em volta dele, que é o ambiente, né? Eu não vou conseguir ter um equilíbrio, uma saúde, uma rigidez desse peixe.
Ismael, a pergunta que não quer calar. Como nós aqui no Ocidente podemos cuidar dessa água que alimenta o peixe? Ou seja, podemos ter um olhar com o interstício, que no sentido de ser, pelo que eu estou entendendo você falar, ele é um vazio dentro do corpo, mas que tem muita importância. O vazio porque é um espaço energético. O espaço físico. Espaço físico. É físico. Então não é vazio? Não é vazio. Tem muita coisa ali dissolvida. Tem água, tem algumas proteínas, sais minerais, hormônios. Ó, só para você ter uma ideia, as sinapses neurológicas ocorrem no interstício. Ocorrem entre as células. Isso, os neurônios não se tocam, né? Aquele meio de transmissão de um neurotransmissor, de liberação de um neurotransmissor, ocorre no interstício. E como que a gente cuida dessa água? Conta para nós. Esse é aí que vai a convergência, né? Então, o que a gente sabe hoje, uma alimentação saudável é fundamental. E a alimentação saudável é muito diferente da alimentação que a gente tem aqui. A nossa alimentação ocidental, né? Ela tem muita influência americana. Sim. E não tem muita variedade, não tem quantidades de fibras. Hoje a gente está vendo a importância das fibras para a biota intestinal, né, para as bactérias que a gente tem no intestino. Elas sobrevivem, elas se alimentam de fibras. Então existe uma diferença na quantidade de fibra do oriental e da variabilidade de diferentes tipos de nutrientes. Isso é a coisa importante. Segunda, também converge aqui é a atividade física. Sim. A atividade física tem o poder de mexer muito nessa região, de movimentar, de transformar, de deixar esse ambiente mais rígido e ter uma vida saudável, né? Ter hábitos de vida salutares. Muitas vezes, tratamentos médicos alopáticos, eles atrapalham o funcionamento do interstício. Uso prolongado de remédios, né? Alguns grupos de remédios, né? Às vezes, alguns hábitos que a gente acha que são irrelevantes aqui no Ocidente, a gente vê que isso impacta a região intersticial. O interstício, ele é o ambiente incomum do sistema nervoso, do sistema endócrino e do sistema imunológico. Certo. Então, é um ambiente comum entre eles. O que se faz ali impacta, reverbera em todos esses sistemas que são os pilares, são o pau da barraca de todo o equilíbrio de toda a nossa saúde. Pelo que eu estou entendendo, assim, então, o interstício é um espaço cheio de movimento, cheio de coisas, não tem nada de vazio, né? Mas, e você falou assim, que equivaleria, se a gente fosse fazer uma tradução, a um sistema energético, né? Então, a medicina chinesa considera, por exemplo, que nós também somos seres, que existe uma bioenergia circulando, e que essa energia é importante para a minha condição de saúde ou de adoecimento? Isso. Dentro do paradigma da medicina chinesa, que foi desenvolvido dentro de uma filosofia, né, que é chamada Daoísmo, é aquele símbolo do Yin e do Yang, né? Toda a medicina chinesa foi inspirada, né, foi ventilada a partir dessa filosofia. E lá se coloca que dentro desse espaço se corre uma substância imaterial, que eles chamam de Qi, Qi, né? Que a gente poderia traduzir aqui no Ocidente como uma energia, uma bioenergia, né? E que ela é relevante, importante para a sustentação de toda a saúde. Os chineses colocam muito que essa energia, ela não está dentro só de sistemas biológicos. Ela interage com ambientes, ela interage com pessoas, né? Existe um fluxo dessa energia que pode influenciar nas questões de adoecimento e de rigidez, de saúde. Então, um ambiente, a medicina chinesa leva isso em consideração, um ambiente pode adoecer uma pessoa. Como então, pode também promover saúde.
Então, às vezes, o início de uma patologia, o desenvolvimento de uma doença, ela foi dado início dentro do corpo, ela não foi um processo puramente bioquímico. Foi na interação que essa pessoa tem com o ambiente, seja ela no trabalho, familiar, afetivo. Isso pode ser o start para desencadear esse desequilíbrio. Quando eu escuto você falar, eu fico pensando aqui, nós no Ocidente departamentalizamos o nosso corpo nas especialidades, né? Então, especialista em pulmão, em coração, em fígado, em rim, em joelho, em ombros, né? E por aí vai. Lá, na visão da medicina chinesa, ocorre isso ou não? Excelente pergunta, Lívia. Uma das grandes diferenças que a gente tem entre os dois paradigmas é esse. A medicina ocidental, ela super especializou, ela anatomizou, né? O reducionismo faz isso. Então a gente pega e divide o problema para entender melhor esse problema. É excelente, é maravilhoso em alguns aspectos, né? Faz todo sentido do mundo. Só que esse tipo de visão, ele gera um reducionismo. A gente perde a visão de conjunto. Então, hoje a gente sabe que sistemas, eles interagem um com o outro. Um depende do outro para funcionar. Eu tenho amigos ortopedistas que eles são especialistas em pé. Se você der uma mão para ele se embanana, né? Eu tive um amigo que mandou um paciente, ele é psiquiatra, ele mandou um paciente para mim com alterações de serotonina refratária, por exemplo, a tratamentos convencionais, antidepressivos, né? E a gente descobriu que ele estava com uma alteração intestinal. Olha só. E eu falei para ele, você sabe, você estudou comigo, a gente sabe que a serotonina é sintetizada, pelo menos 80% dela a nível de intestino. Ele falou, não, mas quem cuida do intestino é o gastro, eu cuido do cérebro. Então, isso retrata bem essa compartimentalização, né? Essa divisão que a medicina ocidental faz. Ela funciona, ela é ótima para algumas condições, mas para algo mais sutil, né? Para a gente começar a entender, por exemplo, origens de doenças, origens de patologia, ela fica um pouco a desejar. Deixa a desejar. Para a gente finalizar, o Ismael, então, o que eu entendi que você traz é uma síntese desse conhecimento que foi gerado há milênios no Oriente, com o conhecimento mais recente do Ocidente, sem desprezar nenhum deles, mas fazendo essa síntese, né? Isso. Esse encontro que o seu livro diz, onde elas se encontram. Exatamente. Né? Bem assim, já para a gente finalizar, o que você poderia dizer de forma bem direta, onde elas se encontram? Excelente. Existe espaço para tudo. Por exemplo, se eu tiver um infarto do miocárdio agora, eu quero ser levado para o hospital do coração, fazer um cateterismo, tomar um anticoagulante. Tomar corticoide, tomar um monte de coisa, tomar... A medicina ocidental ela é muito boa nesse sentido. Né? Antibiótico, dependendo do caso, se eu tiver uma pneumonia, uma sepse, né? Ela é muito boa, ela desenvolveu muito nesse aspecto. Tem muitos recursos. Tem muitos recursos. Agora, se eu tenho uma doença crônica, uma doença autoimune, que precisa ser administrada a longo prazo, eu não quero ser tratado com essa medicina. Perfeito. Eu prefiro ser tratado com uma medicina mais natural, que não vai me causar tantos efeitos colaterais e eu vou ter uma efetividade maior, eu não vou arrastar problema a longo prazo, né? E aí eu escolheria uma medicina mais natural, a medicina chinesa, por exemplo. Perfeito, perfeito. Então, para quem acompanhou aqui o Soul, Ismael, fica aí a nossa dica de uma outra visão, né, da saúde, da prevenção e dos mecanismos também de cura de algum problema, de alguma patologia que a gente vai ter, que é essa que você trouxe da medicina chinesa, com essa visão oriental, digamos, né, mais integrada da saúde, complementando o que a gente já faz e pratica aqui no Ocidente.
Ismael, quero muito te agradecer e sei que você virá outras vezes aqui para a gente comentar de outros trabalhos, outros temas que você tão bem coloca, para que a gente possa ampliar a nossa visão sobre nós mesmos, né? Nosso corpo, os nossos sistemas, de uma forma simples para o público leigo como eu, né? Que não tenho nessa tanta técnica, mas que você como pôde, né, nos ajudar abrindo o nosso olhar sobre essas perspectivas, né? Muitíssimo obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço, eu estou sempre à disposição. Obrigada. Muito obrigada a você que esteve aqui conosco e até o nosso próximo programa.